Eu quero convidar vocês a ficarem em pé, Neemias capítulo 3, versículo 17 a 21. Diz assim: os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas, trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Razabias, governador da metade do distrito de Keila, cidade onde Davi foi recebido, representando seu distrito. No trecho seguinte, trabalharam seus parentes, liderados por Binuí, olha o nome de quem está grávida aí, nome e sugestões de filhos, né? Filho de Henadad, governador de outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jeshua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a casa das armas, até a esquina dos muros. Aqui, esquina dos muros é a casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Vamos orar. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido? Amados, nós estamos pregando uma série de mensagens sobre o livro de Neemias. E nós estamos falando que o livro de Neemias, a proposta é transformação. Nós precisamos de transformação. Alguém pode dizer: não, pastor, eu achava que nós precisaríamos de regeneração. Nós precisaríamos de cumprimentos proféticos. Não, meu amado. Cumprimentos proféticos, ele está liberado nas regiões celestiais, o apóstolo Paulo muito claro nisso. Essa semana eu dei uma aula e eu estudei um texto no grego com os meus alunos, e eu expliquei exatamente o que quer dizer aquela palavra plerenomai, que Paulo tanto usa de estar cheio nas regiões celestiais, onde nós acessamos através de uma vida de oração, de contemplação e de adoração. A regeneração já acontece quando eu e você entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de uma vez salvo, sempre salvo. É que ali começa um processo contínuo no meu coração, no seu coração. Por isso que a palavra no grego que Paulo mais usa, principalmente na igreja de Gálatas, é ergenomai, que significa alguma coisa que está sendo processada de dentro para fora. A proposta de Paulo era essa. Então a regeneração acontece, as promessas estão liberadas. O que falta? Transformação. E essa transformação, amado, é uma coisa muito complicada, porque envolve caráter. E é por isso que nós estamos estudando o livro de Neemias. Porque esses entulhos, esses muros caídos, representam toda essa parte, essas áreas da minha vida e da sua vida. E nós já pregamos, já estamos aqui, acho que na 6ª mensagem, e nós chegamos no capítulo 3, domingo passado, e eu expliquei como é que, no domingo retrasado, porque no domingo passado foi o Augusto, né? E eu expliquei como é que funciona esse capítulo 3, e o que é mais importante que são nomes no hebraico, e nós vamos trazer para nós vamos contextualizar nessa caminhada com Deus aqui, amém? Então os muros eram edificados pelos levitas, interessante isso, não é? Todo Israel participou. Os levitas ficaram responsáveis por duas coisas. A primeira porta, a porta da ovelha, onde Jesus sai carregando a cruz. E é interessante isso, porque nós estamos falando aqui de alguns pouquinhos anos antes de Jesus, tá? E eles ficaram responsáveis pelos muros. Eu entendo que no mundo espiritual, o louvor é que nos leva à proteção. O muro leva à proteção. E nós falamos assim que a maior preocupação de Neemias não era tanto com as portas. Você consegue reter uma porta da entrada do inimigo, mas com os muros caídos não tem condições. Tanto é que no capítulo 1, a pergunta que faz ele chorar, a resposta que faz ele chorar, é quando ele recebe a notícia que os muros estão caídos, cheios de entulhos. E é interessante quando você consegue contextualizar e espiritualizando, é claro, né? Esse texto, você pode dizer o seguinte, que a minha transformação, a minha proteção começa através do louvor. Por quê? Amado, eu já disse várias vezes aqui, qual é a parte do culto que é para Deus? A mensagem não é para Deus, a mensagem é para nós. Dízimos e ofertas não é para Deus, Ele não precisa nem do nosso ouro, nem da nossa prata, né? Esse ar-condicionado não é para Deus, é para nós. Esse data show não é para Deus, é para nós. O que Ele precisa? Do louvor. E Ele nos criou com esse objetivo. Ele não precisava ter criado. Ele tinha os anjos, as constelações, as estrelas que já o adoravam. Por isso que o diabo vai atacar muito na questão do louvor, e não na questão do louvor, equipe de louvor ministerial.
mas no coração de uma pessoa, tirando dela essa atitude de louvor. O que é louvor? Gratidão, reconhecimento da bondade de Deus. Você pode cantar ou você pode louvar. Então, quando se fala de louvor, você tem que entender que nós estamos falando de proteção, de algo que vem trazer. Então, nesses muros ficavam os arqueiros e os atalaias, que são representados pela intercessão. O louvor faz a proteção e quem fica em cima? Os arqueiros. Quem eram os arqueiros? A tribo de Zebulon. E olha que coisa interessante, eu já disse muitas vezes aqui que na frente do tabernáculo, tá? Quando nascia o pôr do sol, estava a tribo de Judá, louvor, estava a tribo de Zebulon, intercessão, e embaixo estava a tribo de Zacar, o profético. Quando eu tenho uma vida de louvor, o que é uma vida de louvor? Não é você ficar 24 horas, não, isso é mistificar religiosamente. Uma vida de louvor, meu amado, é você estar no trânsito, você está caminhando, você está num ambiente, você pode estar num barzinho, mas o teu coração está aberto em gratidão, em reconhecimento daquilo que Deus é e representa na minha vida e na sua vida. Você pode dar graças a Deus em casa comendo, sei lá, uma macarronada ou comendo um sushi. Você pode dar graças a Deus. Você começa a reconhecer que em todas essas questões há um mover de Deus na tua vida. E quando você começa a pensar nisso, você... Nossa, eu já ia falar, Deus te abençoe. Ei, Júnior, você gosta de mal feito, hein, Júnior? E quando nós olhamos para essa questão, então o louvor, meu amado, não é essa coisa assim. E o que é, qual é a música de louvor? Não se assuste com o que eu vou te falar. Tem muitas músicas que nós cantamos na igreja, que é muito mais comércio, muito mais interesse em fazer o povo ficar no êxtase emocional, estético, Deus te abençoe, do que realmente de adoração. Esses dias uma pessoa veio aqui, eu estava escutando um blues gospel. E eu escuto música secular, não tem problema nada com isso. Aí eu mostrei para essa pessoa que tem bons heavy metal gospel, ou evangélico, com muito conteúdo bíblico. Porque às vezes nós ficamos, não, para louvar a Deus, mas você consegue, eu entendo que lá no céu não tem nenhum anjo, tudo bem, mas aqui na terra a gente pode correr. Então quando você começa a entender isso, você começa a perceber o que é o louvor na minha vida. E vai gerar essa intercessão. Então louvor e intercessão traz o cerco de proteção do Senhor em nossas vidas. Não é você fazer um manta gospel, né? Aquelas pessoas que ficam simplesmente jogando óleo em volta e fazendo, recitando a receita mágica da batalha espiritual, da armadura, do arcanjo tal. Amém. Mas o importante não é esse mantra, o importante é o meu coração e o seu coração. Porque você pode ler o Salmo 23 dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou você pode ler, o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Então, quando você começa a entender o que é esse cerco de proteção de Deus, é um resultado daquilo que eu e você colocamos nos nossos corações para Deus. Por isso que Neemias ficou aborrecido em saber que a cidade de Jerusalém, os muros estavam destruídos, porque ele sabia que o povo ali dentro, em segurança, poderia voltar ao propósito. Deus criou toda aquela estrutura com um único propósito, que ali ele pudesse dizer, essa é a minha cidade. E não é questão que você vai encontrar discussões hoje, não estou entrando nesse âmbito, se Deus ama os judeus, não é isso. Deus sempre procura um lugar. E Ele procura hoje no meu coração e no seu coração. E às vezes as questões têm preenchido tanto os nossos atividades e corações, que às vezes nós esquecemos de uma priorização de valores das coisas de Deus. Hoje à noite eu vou estar pregando em uma outra igreja, eu vou estar trabalhando muito sobre isso, a mentalidade do cristão. A mentalidade que Deus precisa transformar, curar a minha vida e a sua vida para nós podermos avançar. Então o versículo começa assim, a supervisão de Reuém, filho de Bani. Reuém, olha só, no hebraico significa coração misericordioso. É interessante que o primeiro levita que é destacado aqui é alguém que tem um coração misericordioso. Mas um coração misericordioso não é um coração simplesmente simpático ou empático. É um coração que entendeu quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Você não pode ter misericórdia se você não entender que você era um pecador.
não sei se foi Spurgeon ou Moody, mas há uma contradição de informações, mas um grande pregador, uma vez ele estava indo fazer aquelas séries de conferência antigamente, que lotava estádio e tudo mais, e quando ele desceu do veículo, ele estava indo de direção à entrada do local, ele viu um bêbado, e ele para, olha aquele bêbado, ele vai lá, começa a conversar com o bêbado, chora com o bêbado, abraça o bêbado, e de repente ele levanta e fala assim, ó, por favor, peguem ele. Agora está tendo louvor, dá um jeito de trocar a roupa dele, providencie condições para ele estar, e coloque ele na primeira fila, eu quero que ele escute a palavra de Deus hoje. E alguém falou assim, você o conhecia, você sabe quem ele é? Ele disse, não, nunca tinha visto ele. Ué, mas por que toda essa preocupação? E ele disse assim, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, talvez eu estaria junto com ele ou no lugar dele. Quando você começa a entender o que é a misericórdia de Deus, você tem condições de perdoar. Você tem condições de não julgar. Você tem condições de olhar para o outro com amor e saber o que é repartir o pão. Porque nós não sabemos o que é repartir o pão. Nós não sabemos, às vezes, o que é dar uma oferta, o que é trazer uma cesta básica. Quem fica aqui durante a semana, o Tony, a Esther, sabe quantas pessoas que vêm aqui procurando cesta básica. E às vezes são pequenas situações que vão estar movimentando essa operacionalidade do reino de Deus. Como é que a igreja primitiva foi conhecida? Atos 2, versículo 42. Eles tinham tudo em comum, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles louvavam, eles oravam, eles tinham tudo em comum e eles caíam na simpatia do povo. A igreja estava caindo na simpatia do povo. Todos sabem que é a Monte Hebron que oferece aqui para o postinho de saúde, né? A prefeitura usar. E como é gostoso ver aquelas senhoras de manhã fazendo exercícios de fibromialgia de manhã, à tarde pilates, agora está tendo karatê aqui, e às vezes reuniões, né, dos psicólogos aqui nesse local. E eu gostaria que essa igreja fosse usada muito mais. Eu não consigo entender uma estrutura dessa fechada durante a semana. E como é gostoso as pessoas terem a leitura de que essa igreja é misericordiosa. O Bani, né, o que significa Bani? Olha só, Jeová me estabelece. E aqui nós vamos entrar já numa situação no hebraico que todos os nomes dos pais têm a ver com Jeová. Somente alguém que sabe que Deus estabelece pode ter o coração misericordioso. Um lar equilibrado gera filhos com coração misericordioso. Meu amado, sabe por que o ataque hoje está na família? Como o ataque na família? Através de redes sociais, através de informações que vão desconstruindo. Tem um ditado lá de trás dos antigos que é verdadeiro nos nossos dias. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A cosmovisão, ela não é um monstro ou uma coisinha bacaninha que chega. A cosmovisão é um conceito de pensamento que vai minando e vai desconstruindo. O primeiro a usar cosmovisão foi o diabo. Foi isso que Deus falou mesmo, Eva? Tem certeza que você entendeu errado? Ele traz uma nova mentalidade. E quantas vezes, se a igreja ficar olhando o que está aí fora, a igreja começa a se alimentar dessas outras mentalidades. E os nossos lares precisam de socorro. E eu vou dizer como psicólogo, gente, os nossos lares estão sendo atacados em todas as frentes, às vezes nós nem percebemos. Por isso que quando alguém fala assim, pastor, se um dia Deus colocar uma fortuna na sua mão, o que o senhor vai fazer? Escola. O meu sonho é fazer escola. E não é faculdade. Eu quero começar com o berçário. E se eu tiver condições, eu chego depois do berçário, né? Eu vou subindo até chegar na faculdade. A faculdade é o último. Porque ensina a criança nos caminhos do Senhor e ela não vai se desviar. Vão saber o que está sendo estudado no Ministério Infantil. Vai ver o material que está sendo dado lá no Ministério Infantil. Os teus filhos não são retirados aqui do culto para não perturbar você. Eles são retirados aqui do culto para ouvir a palavra de Deus na linguagem dele. Hoje está um pouco tumultuado porque o espaço que eles ali está ocupado. Hoje está tudo diferente, né? Até quando disse o nosso ar-condicionado não está ligado. Mas vamos lá. O misericordioso perdoa as ofensas. Ele não registra mágoas, ele não guarda rancor, ele não armazena ira, ele perdoa, ele vence o mal com o bem. Meu amado, a mágoa é um câncer. Inclusive, um laboratório secular, Bristol,
Alguns anos atrás, era o único laboratório que tinha o sal, né, para o câncer de mama, o Taxol, que era o sal usado para o tratamento de câncer de mama. Numa das palestras que eu tive o privilégio de assistir, ele disse isso, que o câncer é um resultado de sentimentos não elaborados. Olha o mundo secular falando. Mas não é isso que a palavra de Deus fala em Hebreus, que por causa de situações, raiz de amargura vai se criando dentro de nós. Precisamos entender isso. Então Deus deseja estabelecer o seu reino através de nossas vidas, por isso que não somos arrebatados de imediato. Meu amado, por que quando você não aceita Jesus, você já não sobe? Ia ser tão fácil, né? Aceitei Jesus, aceitei Jesus, né? Por que nós ficamos? Porque Deus é sádico. Deus quer fazer uma brincadeira. Não, Deus não é sádico. Primeiro, meu amado, existe um mal no mundo, existe onde estava Deus quando tudo isso aconteceu. Essas perguntas filosóficas, psíquicas, eu já ouvi todas. Mas uma coisa eu sei, o que está acontecendo é resultado do pecado, por mais que a humanidade não consiga entender. Então, voltando, por que nós não somos arrebatados? Primeiro, porque Deus quer trabalhar no nosso caráter, joia. Mas o principal, que Ele só tem a nós para falarmos do amor dEle, para transmitir o amor dEle. Tem uma história que um dos pais da igreja, quem gosta dos pais da igreja, toda terça-feira, 19h30, nós estamos estudando os pais da igreja. Ainda estamos em Orígenes, depois vai vir Tertuliano. Tá? Um dos pais da igreja conta uma história bacana, que Jesus estava voltando ao céu depois de 33 anos, aí os anjos vieram receber, nossa, quanto tempo, aquela coisa toda. Ele faz um teatrinho, aí de repente um anjo pergunta assim, Senhor, mas a tua obra lá já acabou? Eu falei, não, eu deixei um grupo lá para continuar. Aí um anjo falou, peraí, o senhor não teve a coragem de deixar Pedro, que te negou 3 vezes, né? O senhor não teve a coragem de deixar João, aquele cara assim, quem que vai ficar do teu lado, eu ou ele? Você não teve coragem de deixar Tomé, aquele que não acreditou. E Jesus falou assim, eu só tenho esses. Meu amado, a igreja só tem nós, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com os nossos traumas existenciais. E é por isso que Deus quer curar a minha vida e a sua vida, porque Ele quer nos usar para sermos bênção na vida do outro. E ser bênção na vida do outro não é ser aquele crente chato, está amarrado, essa camiseta aí do capeta. Não? Ou então ficar vendo demônio em garrafinha de Coca-Cola, é o salmão que faz assim, é o demônio que está falando através dele. Isso aí é neurose. Está cheio de crentes neuróticos. Sabe o que o mundo precisa? Que você fale para a pessoa do teu lado, Deus te ama. Eu te abençoo. Quando eu fiz um trabalho, um pouquinho antes de conhecer a Ângela, com os góticos, lá do cemitério Água Verde, evangelizando aqueles caras de noite. Nós montamos um grupo chamado A Trilha. E eu já contei para vocês, dei uma Bíblia para um deles. E o cara começou a rasgar a Bíblia para fazer cigarrinho de maconha. E eu fiquei indignado com aquilo, porque eu achei que era uma blasfêmia. Aí quando eu fui orar, Deus falou assim, eu mandei Ezequiel comer, esse aí está fumando, deixa ele. E ele não conseguiu fumar Efésios 4. Quando eu estive lá na igreja do pastor Luciano Subirá, ele veio me abraçar, não estava com papel na mão, mas ele veio me abraçar e hoje ele é pastor. A gente não sabe o que Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida, mas Ele sabe. E o diabo, imagina, ele presta atenção. Eu acho que um dos livros que a igreja precisa ler é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e também Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, também de C.S. Lewis. Razabias, olha que nome bonito, mães. Razabias, vem aqui, governador da metade do distrito de Keila. Nós não vamos falar sobre Keila, meu amado, mas Keila e Ziglag são 2 cidades que eu amo, que são as 2 cidades que Davi se estabelece na fuga de Saul. Salmo 84, Salmo 91, Salmo 23, ele escreve nessa cidade e é fantástico. Por isso que o contexto, o background desse salmo tem a ver com o deserto, com as ameaças e tudo mais. Azabias, no hebraico, significa Jeová me dá visão. Nós precisamos desta visão, para enxergar não além, né, ao infinito e ao além, mas para enxergarmos o plano e propósito de Deus nas pequenas coisas.
Meu amado, o cristianismo tem que ser puro e simples, meu amado. Precisamos andar com pessoas que possuem a visão dos valores do reino de Deus. Sim, está chegando um momento que eu e você precisamos entender o que é uma amizade e o que é um caminhar. Porque caminhar significa trocar informações, às vezes até pedir conselhos. Quais são os nossos valores? Você sabe quais são os seus valores alinhados ao reino de Deus? Nós precisamos conhecer, e para nós sabermos quais são os nossos valores, nós precisamos ler a Bíblia. Ah, por onde que eu começo? Meu amado, eu sempre vou dizer isso para você. Comece pelas cartas paulinas. Comece pelas cartas paulinas. Gálatas, Colossenses, Filipenses, essas 3 cartas. Leia e releia e releia. E deixe o Espírito Santo falar na tua vida. Nós precisamos dessa visão e nós precisamos andar com pessoas que têm esses valores. Por causa da visão de Neemias, ele fez em 52 dias o que não fizeram em 70 anos. Você já pensou nisso? Então, qual que era a visão de Neemias? Ele coloca exatamente o que nós pregamos na segunda mensagem deste capítulo. Se lembra que eu falei assim, qual era a visão de Neemias? Primeiro, ele sabia quem era o seu Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. E o nosso Deus não é o gênio da lâmpada mágica para você ficar esfregando a Bíblia, ele vinha atender os teus pedidos. O nosso Deus é Pai que quer relacionamento, que busca relacionamento, que quer ser nosso amigo, que quer caminhar conosco. Esse é o nosso Deus que se faz presente, mesmo que nós não estamos vendo Ele aqui, mas sentimos e cremos pela fé que Ele está nesse lugar. Esse é o nosso Deus que faz toda a diferença. Por mais que vazio esteja o local, você sabe que existe um Deus presente e preenchendo aquele local. Antes da minha conversão, muitas vezes eu vinha travado de tanta droga na minha cabeça. Eu entrava em casa e eu via minha mãe orando. Eu achava que quem tinha cheirado era ela, porque ela estava... Eu falava assim, com quem que essa maluca está falando? Com quem que ela está falando? Não tem ninguém aqui. Só que esse ninguém mudou a minha vida. Esse ninguém transforma, estrutura e traz à existência, mesmo que os muros estejam caídos. Então Neemias sabia quem era o seu Deus. A segunda atitude que Neemias fez, por saber quem é seu Deus, por olhar a situação, o que ele fez? Por conhecer a situação, ele vai orar. Ele não foi murmurar. Ele não foi dizer, ah, Senhor. Quando nós pregamos essa mensagem, eu falei que Neemias aqui, ele foi adolescente para o cativeiro. E ele era de uma família real. E ali ele foi literalmente castrado. Ele se tornou um eunuco. E Neemias podia olhar tudo aquilo e dizer, ele e Daniel, os dois, né? Ele podia olhar tudo aquilo e dizer, não, os meus sonhos acabaram, porque deixa esse povo aí, que eles se danem. Eu estou aqui por causa do pecado deles. Mas Neemias faz uma oração, Senhor, eu pequei, nós pecamos. E a terceira coisa de Neemias é que ele sai da procrastinação. Ele não fica na murmuração, ó dia, ó céus, mas ele sai e ele vai para uma atitude onde ele começa a estabelecer os planos e os propósitos de Deus. São os hábitos de uma disciplina espiritual que nos levarão a termos uma visão correta das promessas e do que Deus espera de cada um de nós dentro do seu propósito. Richard Foster é um autor que eu já citei várias vezes aqui, e eu já disse, quem quer esse livro eu tenho em PDF, Celebração da Disciplina. É um livro assim que é revolucionário, um marco na história do cristianismo, porque é um autor que nos convida a irmos e resgatarmos uma vida de disciplina. E o que é uma vida de disciplina? Criar hábitos de leitura da palavra, de oração, de buscar a presença de Deus. Como você vai buscar, eu não sei. Cada um tem a sua característica, a sua individualidade. Deus não é, como eu falo assim, Deus não faz, não tem forma de empadinha, faz tudo igual. Aliás, se Deus fosse fazer, ele faria pastel, né? De rodoviária. Cheio de óleo e vazio por dentro. Acho que nós temos que ser vazio por dentro, mas cheio de óleo. Só ele que entendeu a piada. Obrigado, viu? Você está no meu coração, viu? Mas às vezes é isso que nós precisamos entender, meu amado. Quais são os nossos hábitos? Qual é a nossa vida de disciplina? Liderados por Binuí, eu não vou falar sobre Binuí, tá? Porque ele não ficaria muito tempo, mas eu quero falar sobre esse cidadão aqui, Henadad. Henadad significa Jeová me faz poderoso. Somente alguém que tem a visão
pode se tornar poderoso. Porque se você não tiver a visão dos valores do reino de Deus, você pode se tornar um religioso, mas você não se torna alguém alinhado, acoplado e que caminha segundo o plano e propósito de Deus. Há umas questões, quinta-feira eu fui falar numa igreja, e eu falei sobre a palavra dabar no hebraico, uma palavra que me fascina, né? E eu expliquei o Dalet ali, de onde que vem, porque em 12 de setembro desse mês nós vamos trazer uma surpresinha para a igreja sobre a palavra Dalet, a letra Dalet do hebraico. E eu estava falando como é que o dabar se forma, como é que Deus cria, porque quando Deus vai fazendo, Ele dá a palavra, Ele faz todas as coisas, mas quando Ele vai fazer o homem, Ele molda, Ele toca literalmente no barro, pega a mão na massa, e aí Ele dá um beijo, literalmente Ele sopra esse espírito, e aí Ele fala, vem a vida, e Ele repete de novo a palavra dabar, no original, no hebraico. E essa palavra tem muito a ver com aquilo que o Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer soprar vida. Ele quer trazer à existência as promessas que Ele tem. Por isso Ele quer nos fazer poderoso. Uma pessoa que confia no poder de Deus sai do senso da mediocridade e vive acima da média, enxergando e crendo nas promessas. Não é ser um triunfalista idiota. O cara está se lascando, mas meu Deus, o que tem de crente idiota, eu fico abismado. O que eu estou falando é você ser uma pessoa centrada, sabendo que Deus tem um plano para a tua vida, que Deus espera comunhão e relacionamento, que eu e você estamos em luta com o nosso velho homem, porque a carne gosta do pecado. Não adianta falar que não gosta, porque gosta. Então, nesse processo onde Deus está trabalhando o caráter do filho dele, e a palavra que Paulo vai usar em Tessalonicenses no grego é linda. A palavra minetai, que significa dia a dia o Espírito Santo está socando a marca de Deus na minha vida e na sua vida. É um processo. É a igreja que cobra uma super religiosidade, super crente ativar. Não, nós somos verdadeiros Marvels. Queremos poderes, queremos o escudo mágico do América, queremos o martelo do Thor, queremos tanta coisa, e Deus está falando, para com essa chatice. Eu quero o teu coração. Eu quero que você aprenda a caminhar comigo. Eu quero que você não esteja preso à religiosidade, mas eu quero que você realmente possa confiar. Você confia? E essa confiança que vai me tirar da mediocridade. Essa confiança que vai fazer eu enfrentar as lutas, porque nós vamos ter lutas. Toma a tua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra mundo no grego ali não é aia, de terra, é cosmo. Jesus está dizendo o seguinte, eu venci essa contracultura. Se eu venci essa contracultura, esse mundo secular, vocês também podem vencer. Só que vocês têm que aprender a confiar em mim. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração. Viktor Frankl. Ele escreve isso no campo de Auschwitz. E ele fala assim, que as pessoas que deixam de acreditar no seu futuro, essas pessoas ficarão presas nesse campo de concentração. E eu quero traduzir isso para nós. Quando eu e você não acreditamos mais no nosso futuro, nas promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, nós podemos até frequentar a igreja. Igreja não salva, meu amado. Já disse, igreja salvasse, tem 3 salvos aqui, eu, a Esther e o Tony, né? A semana inteira aqui na igreja, segunda a sexta. Igreja não salva. Mas nós vivemos acima da média, acima da mediocridade, vivendo e acreditando que Deus tem planos e promessas para a minha vida. Ezer, filho de Jesua, vamos só pegar Ezer, que significa Jeová é o meu tesouro. Olha só que coisa tremenda. O segredo de um bom fotógrafo é saber focar as lentes na coisa certa, no ângulo certo, sobre a luz ideal e muitas vezes ter paciência para esperar o momento correto. Uma das melhores fotos que eu tenho da Ângela foi quando eu estava começando a namorá-la e ela estava de frente para a janela e entrou a claridade. Eu trabalhava com fotografia por hobby. E eu esperei, eu falei assim, se ela não se mexer, eu consigo pegar essa foto. E tem até hoje.
Ela não dá bola para isso, mas eu dou. Esse é o segredo do fotógrafo. Obrigado, Júnior. Esse é o cara. Eu gosto dessa frase aqui, irmão. Sebastião Salgado, para quem não conhece, é um fotógrafo brasileiro e mundialmente conhecido. Quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. É preciso descobrir o prazer da paciência. Veja isso aqui, amado. Eles sabem que o fotógrafo que faz a foto e não a câmera. Sabe por quê? Porque o fotógrafo sabe pegar o foco da câmera e colocar no lugar certo, na hora certa. É isso que eu quis dizer nesses 3 slides. Jeová que me dá visão. Quando eu e você temos visão, quando eu sou fortalecido pelo Senhor, eu consigo focar nas coisas certas. O grande problema da humanidade está aqui. A grande crise de ansiedade que o mundo está vivendo está aqui. E eu falei semana passada do que está acontecendo, de alguns comentários, né, como psicólogo, há 2 domingos atrás, trouxe alguns artigos da Veja aqui. E realmente nós estamos vivendo uma crise de ansiedade como nunca se viveu na história da humanidade. Antigamente era a depressão, Prozac. Hoje a ansiedade é diferente. A ansiedade é a porta de entrada para a depressão. Só mudou o nome. Mas por que as pessoas têm vivido essa angústia? Porque às vezes nós focamos nas dificuldades. Amado, você já pensou em Neemias, capítulo 2? Passei a noite inteira olhando. Sabe o que ele podia dizer? Estou fora. É muito entulho. Quem já foi em Jerusalém vai ver que até hoje as pedras que Saladino, né, derrubou são blocos enormes, grandes. Esse templo aqui, esse muro, é antes de tudo isso. Foi construído e refeito por Salomão. Então, quando você olha essa estrutura aqui, você está falando de algo grandioso, pedras enormes. Mas o foco de Neemias não era os entulhos. O foco de Neemias era a promessa de Deus. Nós podemos olhar para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, para a nossa vida afetiva, para a nossa vida profissional, para a nossa vida... Nós podemos olhar para um monte de coisas e ver um monte de entulhos. Ou nós podemos olhar para Deus e dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu creio na Tua promessa. Eu creio na Tua promessa. É aquele momento que você consegue. Às vezes o Malik, eu vejo as fotos do Malik, a foto da Dani Peretti, filha da Nancy. Às vezes eu vejo algumas fotos assim, eu falo, nossa, como é que ele foi pegar isso? Principalmente da Dani, que é a filha da Nancy, né, que a fotografia dela é sempre pôr do sol, Uberlândia. Tanto é que ela concorreu agora e teve uma exposição dela no Uberlândia Shopping. Mas enfim. Eu olho do mesmo lugar. Quem não é fotógrafo, olha o pôr do sol, que bonito o pôr do sol, né? Nossa, a lua está linda, né? Mas o fotógrafo, ele vai se posicionar, ele vai olhar por quê? Porque ele não vai olhar as dificuldades, mas ele vai focar naquilo que ele tem de interesse. E a pergunta é, qual é o nosso interesse então? O nosso foco deve ser estabelecido nas promessas de Deus e não nas falas dos homens. Os homens podem estar falando que teu casamento não tem jeito, tua vida profissional não tem jeito, tua vida é isso, aquilo. O que o homem está falando não importa. Não importa. Talvez se eu fosse escutar os homens, eu não seria pastor. Não seria nem candidato a pastor. Quando entrei para fazer o seminário, sou do tempo antigo, seminário, 5 anos, interno, aula de manhã, tarde e noite. Eu me lembro que todo mundo tinha que pregar no primeiro ano, eu não preguei. No segundo ano, eu não preguei. No terceiro ano, eu fui questionar por que eu não sou escalado para pregar. E o reitor falou, Silas, nós estamos poupando você por causa da tua gagueira. Você não consegue falar, imagina se nós estamos te poupando. E eu me lembro que me veio uma frase, falei, não, eu quero. Aí eu preguei, Deus me usou. Aí eles falaram, mas você não é gago? Aí eu tenho essa frase desde aquela época comigo. Eu sou gago, o Espírito Santo não. Então é uma questão de foco. Quem que você vai trazer? Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? Sempre quando eu chegava em casa, não importava o estado que eu estava, meu pai falava, Silas, teu problema não é comigo, nem com a polícia, nem com ninguém. O teu problema é com Deus. Porque eu te consagrei na barriga da tua mãe para Deus. Então, um dia Ele vai te pegar. E um dia Ele me pegou. E não largou até hoje, viu, Júnior? E eu nem quero que Ele largue também. Então, vamos encerrar com os nomes e dizendo quais são os nossos muros. Olha que coisa tremenda. Primeiro, Jeová me estabelece.
Eu quero que você saia daqui hoje acreditando nisso. Quem vai estabelecer você em todas as áreas da sua vida é Jeová. Você quer outra palavra? É Deus na sua vida. Jeová vai se estabelecer. Essa palavra no hebraico estabelecer significa firmar, colocar de pé para aguentar. É quase que uma estaca. É quase que uma coluna de uma construção. É uma palavra muito forte no hebraico. Deus vai me estabelecer. Jeová me dá visão. Nós precisamos dessa visão. Às vezes olhar para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, para qualquer área da nossa vida e levantar os olhos para Deus e dizer, eu quero ver o que o Senhor está vendo, porque o que eu estou vendo, eu saio correndo. É acreditar nas promessas de Deus. E nós só vamos ter visão, meu amado, se nós começarmos a ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não entendo nada. Não precisa. Eu falo para os meus alunos de exegese, né, quando eu dou aula, que se tivesse somente um versículo na Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, só esse. Eu estaria hoje pregando esse versículo, domingo que vem estaria pregando esse mesmo versículo, e cada dia esse versículo seria diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se renova cada dia como as suas misericórdias. E talvez hoje eu estaria... No princípio, Deus criou esse dia com churrasquinho, com a Jocum aqui com a gente, né, com todo mundo aqui com a gente, para nós nos deliciarmos desse dia. Louvado seja o Senhor. Todo mundo olhou, é a Jocum também. É que eles sentaram separados, por isso que eu apontei assim. Não é porque os líderes dele puxam a orelha. Então, Jeová me faz poderoso. Jeová me faz poderoso. Sandra, eu vou te mandar vir em PDF. Eu estou vendo ela anotar ali. E por último, amada, Jeová é o meu tesouro. Vamos ver como é que fica na prática para nós encerrarmos? Se eu realmente acreditar que o Senhor me estabelece, se eu realmente colocar a minha visão nas promessas e nos sonhos de Deus, então eu serei poderoso para alcançar os meus tesouros. Isso não é maravilhoso? Isso é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, mesmo assentado, a baixar sua cabeça. Eu não sei que parte da mensagem mexeu com você, falou teu coração, mas eu quero que você destaque agora essa parte. Você fala, Deus, eu vim aqui hoje para escutar talvez só isso, mas eu quero tomar posse disso para a minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos estabelece, o Senhor é quem nos dá visão, o Senhor que nos torna poderoso e o Senhor que traz os teus tesouros sobre as nossas vidas. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento para seguirmos nas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?